Mais um navio de guerra russo foi para o fundo do mar. Sensação, o Sparta em Novorossiysk. Partidários paralisaram a ferrovia na região de Lugansk. A logística dos ocupantes desmoronou. Isso é algo. Um chatbot ucraniano convenceu um grupo de soldados russos a se renderem. Algo está começando. A Moldávia pediu à Ucrânia que mova tropas para as fronteiras com a Transnistria. As forças armadas da Ucrânia romperam a linha de defesa perto de Guliai-Poli. Os russos estão fugindo. Isso você precisa ver. O Cazaquistão está deportando em massa russos que evitam o serviço militar de volta para casa e declarou guerra à oposição russa. Brilhante operação especial do SBU. Russos recebem ajuda voluntária contendo explosivos. Centenas de 2 centésimos. O karma em ação. Os russos em Dubai estão sofrendo com os mártires iranianos e imploram a Putin por salvação. Zelensky está em pânico. O boxeador Alexandre Usyk anunciou sua intenção de se candidatar à presidência. Isso é um lixo. A equipe ucraniana foi proibida de competir nos Jogos Paralímpicos usando uniformes com um mapa da Ucrânia estampado. Olá, meu nome é Karina Klishon e agora eu vou contar a vocês o ponto principal. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente na imensidão do YouTube. Enquanto isso, os ocupantes perderam mais um navio de guerra russo. Segundo o que dizem nas redes sociais, provavelmente se trata de uma fragata da classe Almirante Grigorievich, lançadora de mísseis calibre. Analistas do Crimean Wind identificaram o navio por imagens de satélite após o ataque a Novorossiysk. Lembrando que, na véspera, as forças de defesa atingiram o terminal de petróleo Cheskariz e a base naval de Novorossiysk. Foi registrado um grande incêndio no local. Essa informação foi confirmada pelo Estado-Maior. Esse é um dos maiores complexos de carregamento de petróleo do sul da Rússia, que abastece com combustível os grupos russos que lutam contra a Ucrânia. Bom, o que posso dizer? Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreve aqui nos comentários de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império. Sempre leio seus comentários com prazer. E nós, por enquanto, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. E vamos às notícias da linha de frente. As forças de defesa estabilizaram a situação na direção de Guliai-Poli. Há ações de contra-ataque. Isso foi informado pela Guarda Nacional. Atualmente, nessa área, é registrada diariamente uma alta intensidade de combates. O inimigo tentou tomar a iniciativa e expandir a zona cinzenta. No entanto, as unidades ucranianas conseguiram estabilizar a situação. Em primeiro lugar, vemos que a direção Guliai-Polié tornou-se mais ativa. E o inimigo? Apesar de se acreditar que o ritmo dos confrontos militares aqui era relativamente baixo, nos últimos meses houve tentativas de antecipar avanços repentinos, a captura de áreas povoadas e avanços em Guliai-Poli. Mesmo o fato do inimigo ter tentado tomar a iniciativa, criar condições para expandir a zona cinzenta e lançar ofensivas, agora as forças de defesa conseguiram realizar ações de busca e ataque de forma bastante eficaz, estabilizando a situação nessas áreas, inclusive na direção de Alexandrovsk, assim como realizar ações de contra-ataque. O representante da Guarda Nacional, Ruslan Muzychuk. As forças de defesa repeliram o inimigo em cerca de 5 localidades na direção de Alexandrovsk. Segundo dados do Deep State, o inimigo foi repelido nas proximidades de Slagoda, Novogregorevka, Stepnovoy e Sternovoy, na região de Dnipropetrovsk. Novogregorevka, na região de Zaporizhia. Mas isso não é toda. Informações divulgadas online indicam que as forças de defesa ucranianas atacaram Yevpatoria, fábrica de reparação de aeronave. Resultado do ataque em imagens. Entretanto, o movimento partidário Atesh paralisou a principal linha férrea de Luhansk. Esta é a principal linha férrea que liga a Rússia a Lugansk e segue na direção de Pokrovsk. Esse era praticamente o único trajeto estável para o transporte de equipamentos, combustível e munições.
Após o ato de sabotagem, o tráfego foi interrompido, os estoques ficaram parados e os cronogramas foram arruinados. Os ocupantes foram obrigados a operar os trens manualmente, o que reduziu drasticamente a capacidade de transporte. Como resultado, os suprimentos para a direção de Pokrovsk estão sendo interrompidos e as rotas alternativas estão sobrecarregadas. E agora, um pouco de humor. Uma operação especial única dos russos. Apareceram na internet imagens de 3 ocupantes tentando apagar seu tanque em chamas com neve, depois da detonação da munição. Veja você mesmo. Eu nunca deixo de me impressionar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se você não puder ajudar financeiramente, escreve palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. E agora, vamos em frente. Uma história que beira a ficção científica. Só escuta, um chatbot ucraniano convenceu 3 russos a se renderem. Um grupo de militares ucranianos realizou uma operação especial nas ruínas de Kupiansk. Segundo o jornal Telegraph, os ucranianos estavam lá para resgatar 3 russos que decidiram se render às Forças Armadas da Ucrânia em vez de enfrentar a morte certa, sinalizando sua intenção de se render através de um aplicativo ucraniano criado para esse fim. Além disso, os ocupantes passaram 5 meses presos em um prédio de vários andares. A ideia é simples: dar aos soldados russos a chance de se tornarem prisioneiros de guerra, em vez de serem mortos, em um dos tristemente famosos ataques de carne comandados pelo ditador russo Vladimir Putin. O jornal destacou que, com a ajuda desse aplicativo, desde o início da guerra, 460 soldados russos se renderam. Os jornalistas informaram que os soldados russos que decidem se render fazem o primeiro contato através de um chatbot no Telegram. Do outro lado da linha está um representante da equipe ucraniana, que avisa as unidades que atuam na região. Depois disso, as forças ucranianas verificam cuidadosamente a identidade dos ocupantes antes de traçar um plano para, muitas vezes, complexa operação de evacuação além da linha de frente. O que posso dizer? Um sistema perfeito. Curte aí, se concleda. Os russos adoram uma coisa de graça, mas às vezes a ganância joga contra a própria vida deles. Como escreveu o Rosvoenkor, colocaram para os meninos na linha de frente bobinas humanitárias com fibra ótica. Mas elas vieram com detonadores. Agora ficou confirmado de vez. Aqui está o detonador. E plástico. Será que isso é obra do SBU? Ou os russos estão dando golpe final nos seus próprios agentes? Que novidade! Usyk está chegada. President. O boxeador ucraniano invicto Oleksandr Usyk falou sobre seus planos após a aposentadoria e delineou uma possível direção futura. Em uma das últimas entrevistas, o atleta disse que pretende lutar por mais alguns anos no ringue profissional, depois do que planeja trabalhar para o Estado. Planos para o futuro. Quero lutar boxe por mais alguns anos. Pretendo lutar boxe por mais alguns anos. E depois tenho planos de trabalhar para o Estado. Talvez como prefeito de Konotok. Você vai? Não. Olha, eu tô abaixo do presidente. Não vou a lugar nenhum. O que você acha dos planos ambiciosos? Bigode? E como você avalia as chances dele se tornar presidente? Escrever? Bem, temos outra confusão. Desta vez, o Comitê Paralímpico Internacional proibiu o uniforme que a equipe ucraniana planejava usar nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026. Foi o que contou o presidente do Comitê Paralímpico Nacional da Ucrânia, Valery Sushkevich, em entrevista à Ukrinform. Segundo ele, o Comitê Paralímpico Internacional considerou o uniforme com o mapa da Ucrânia como político e proibiu seu uso. Por isso, nossa equipe foi obrigada, de última hora, a confeccionar um novo uniforme. Nós preparamos nosso uniforme, na verdade, nem era esportivo, era um uniforme de gala para nossa equipe. O Comitê Paralímpico Internacional disse: não, assim não pode ser. Disseram que esse uniforme era político e afirmaram que ninguém permitiria que desfilássemos com ele. Esse uniforme era muito bonito, muito simbólico e chamava muita atenção.
sobre o fato de que existe uma Ucrânia no mundo, na Europa, com todos os seus territórios, sem a ocupação da Rússia. Depois de Paris, essa escalada de lealdade à Rússia aconteceu com uma nova força, uma nova onda. Aqui tá, na verdade, a foto que mostra justamente aquele uniforme proibido. Lembrando que a Paralimpíada de Inverno de 2026 acontecerá de 6 a 15 de março na Itália. Além disso, na véspera, o IPC permitiu que 6 atletas russos e 4 bielorrussos participassem dos Jogos sob as bandeiras de seus países. Eles receberam permissão para usar símbolos nacionais e tocar o hino nacional durante a cerimônia de premiação. O Comitê Paralímpico Nacional da Ucrânia anunciou que a Ucrânia vai boicotar a cerimônia de abertura da Paralimpíada. Ao mesmo tempo, a equipe ucraniana não vai deixar de participar das competições. O boicote da Ucrânia à cerimônia de abertura foi apoiado por vários países, nomeadamente República Tcheca, Polônia, Finlândia, Letônia, Estônia, Holanda e Canadá. O que é interessante da sua parte? O governo da Itália expressou discordância com a decisão do IPC de permitir a participação de atletas russos e bielorrussos nas competições, pedindo que essa decisão seja revista. O que se acha de todo esse escândalo envolvendo o uniforme ucraniano e a permissão para russos e bielorrussos participarem da Paralimpíada? Enquanto isso, no que parecia ser um Cazaquistão anti-Rússia, começou a surgir uma oposição pró-Rússia. Tem aumentado os casos em que opositores russos e pessoas que odeiam Putin, tentando se esconder no Cazaquistão, começaram a ser enviados de volta para a Rússia. A pedido dos serviços secretos russos, isso aconteceu também com a ativista russa Yulia Emelianova, contra quem foi aberto um processo criminal na Rússia. No seu país de origem, ela atuava no ativismo político nos comitês de campanha de Navalny. Ela começou a ser perseguida e fugiu. Mas o Tribunal Administrativo no Cazaquistão recusou conceder asilo a ela. E agora ela pode ser extraditada de volta para a Rússia. Uma situação parecida aconteceu com Timur Turkov, de 16 anos. Na Rússia, tentaram mandá-lo para a guerra contra a Ucrânia, mas ele decidiu fugir. No Cazaquistão, ele foi enviado para um centro infantil. Fugir da Rússia porque lá existe uma propaganda de guerra. Cada vez mais aparecem nas ruas militares que lutaram e estão prontos para matar na vida civil por muito dinheiro. Se ele voltar para a Rússia, também será criminalmente punido. Mas o tribunal quer mandar o rapaz de volta para a Rússia. Agora o Cazaquistão se tornou um refúgio bem ruim para a oposição russa. Fiasco, por quê? Esse momento chegou. Viktor Orbán está rapidamente perdendo sua posição e o poder está escapando de suas mãos. Fim da amizade. Como o ZEUA e a União Europeia estão preparando o golpe final contra o império energético de Orbán? Vamos contar na reportagem? Orbán foi longe demais, a amizade acabou. O oleoduto, por décadas, que bombeava petróleo para a Europa, está sob ameaça. Isso. Foi o projeto do século. Lembro que quando nos anos 70 estavam construindo os gasodutos da URSS para a Europa, era assim que chamavam, o negócio do século, o projeto do século. Era a construção desses tubos. Agora chegou a hora de abrir mão desse projeto do século. A União Europeia e o ZEUA continuam a expulsar os recursos energéticos russos, planejando eliminar completamente a importação de gás até janeiro de 2028, e a participação do petróleo russo já caiu para 3%. O objetivo estratégico da Comissão Europeia permanece o mesmo: encerrar qualquer importação de matérias-primas da Rússia até o final de 2027. A Comissão Europeia vai apresentar em 15 de abril uma proposta legal para a proibição permanente da importação de petróleo russo. Isso vai acontecer 3 dias após as eleições parlamentares na Hungria, para que a proibição do petróleo não se torne o principal fator na campanha eleitoral. A União Europeia quer consolidar no seu ordenamento jurídico a recusa total e gradual do petróleo russo, que continuará em vigor mesmo que um acordo de paz na Ucrânia leve ao cancelamento das sanções europeias. A Rússia está perdendo as forças pró-russas que existiam, sabe? Na época do fim da União Soviética e no início da independência da Ucrânia, era muito popular uma série italiana chamada Sput. E lá tem uma frase assim: nossos amigos são apenas aqueles que podemos comprar. Então, os amigos da Rússia são aqueles que a Rússia pode comprar. Se a Rússia não puder comprar amigos, se não houver recursos, então, na verdade, a Rússia também não terá amigos.
Ao mesmo tempo, a própria Rússia, que em grande parte ganha dinheiro no mercado europeu, está perdendo o mercado mais lucrativo para si, porque o que resta é o mercado chinês. A Hungria e a Eslováquia são alguns dos últimos importadores de petróleo russo que restam na União Europeia. Os outros membros, nos últimos 4 anos, encontraram novos fornecedores para si. Segundo a Reuters, o fornecimento de petróleo russo pelo ramal sul do oleoduto Druzhba em 2025 foi de 9,7 milhões de toneladas. A Eslováquia recebeu quase 5 milhões e a Hungria um pouco mais de 4. Uma compra enorme. Os recursos energéticos da Rússia vão servir por 10 meses em 2025. Eu paguei à Rússia 26 bilhões de dólares americanos, pelo que me lembro, principalmente por recursos energéticos. Ou seja, de um lado vocês dizem que a Rússia é uma ameaça para vocês, de outro vocês dão dinheiro comprando recursos dela. E vocês podem comprar esses recursos em outros lugares, não precisam comprar da Rússia. Assim, na prática, vocês estão materializando aquela famosa frase de Lenin, que dizia que eles enforcariam os capitalistas com a própria corda que esses mesmos capitalistas venderiam para eles. A Hungria recebe o petróleo russo de 15% a 20% mais barato do que poderia conseguir de outros compradores. Os lucros da revenda do petróleo russo barato a preços de mercado na Hungria não são usados para reduzir os preços para a população, mas sim acumulados em benefício de um grupo restrito de elites ligadas ao governo. De Viktor Orbán, dizem os especialistas. Um dos aspectos dessa corrupção é quando dizem, olha só, vocês vão lutar para que os recursos russos passem por vocês, e por isso vocês terão acesso a esses recursos por preços mais baixos. Essa é a margem que vai ficar nos seus bolsos, e vocês terão um benefício direto, que usarão para se manter no poder e para suas campanhas eleitorais. Portanto, não são os interesses da Hungria e da Eslováquia, são os interesses de Orbán e de seu círculo, são os interesses de Fico e de seu círculo. Eles querem lucrar com os recursos russos, revendendo-os para a Europa. Os Estados Unidos também atingem os portadores de energia russos. No entanto, para Washington, o principal não é o petróleo, mas sim o gás. A Hungria já assinou um contrato com os Estados Unidos para fornecimento de gás em dezembro do ano passado. Se o ramal sul do gasoduto Druzhba for realmente fechado de vez e a Hungria passar a usar gás e combustível nuclear americanos, isso não será apenas um golpe na receita do Kremlin, mas também eliminará as últimas alavancas de chantagem energética. A estratégia da União Soviética, que foi herdada pela Rússia, é tornar a Europa dependente de si mesma através dessa chamada agulha do gás. Ou seja, assim como os viciados ficam dependentes das drogas por meio dessas agulhas, o mesmo acontece com o gás. A vantagem de obter recursos da Rússia faz com que a política europeia, digamos assim, fique dependente dos interesses russos. Ou seja, a Rússia cria uma dependência real dos recursos desses países, e são feitas reformas nos países europeus que mantêm essa dependência dos recursos russos. E isso é vantajoso, em primeiro lugar, para a própria Rússia. Por isso, por mais que Putin tente manter seus aliados, ele não vai conseguir. E agora para as notícias do Oriente Médio. A operação dos Estados e de Israel contra o Irã continua. O Irã atacou um centro petrolífero nos Emirados Árabes Unidos. A mídia informa que um incêndio começou na região de Fujairah. Esse porto é um dos maiores centros mundiais de armazenamento e abastecimento de petróleo. Por ele passa uma parte significativa das exportações de matérias-primas do Golfo Pérsico, contornando o Estreito de Hormuz. Segundo a Bloomberg, a China está pressionando o Irã através do Estreito de Hormuz. Pequim pede ao Irã que não dificulte a navegação e se abstenha de atacar petroleiros e navios de gás que passam pelo Estreito de Hormuz, para garantir a continuidade do fornecimento de energia da região. Tudo isso porque a China continua muito vulnerável a interrupções nesse estreito. Quase 50% das importações de petróleo do país passam exatamente por essa rota. O tráfego de navios no Estreito de Hormuz caiu 70%. O serviço de monitoramento Marine Traffic mostra um vídeo com a atividade dos navios nos últimos 3 dias nessa região. Ataques diretos a petroleiros e os altos riscos de perigo levaram a um aumento acentuado no custo do seguro e praticamente a paralisação total do tráfego. Pelo menos 150 petroleiros transportando petróleo e GNL estão ancorados fora do estreito.
Isso pode impactar o comércio marítimo global de petróleo, assim como uma parcela significativa do GNL. Os preços do petróleo podem chegar até $200 por barril. General, a Guarda Revolucionária Islâmica ameaça o mundo com violentos choques econômicos após o bloqueio do Estreito de Hormuz. A mídia relata que o Irã fechou o Estreito de Hormuz e ameaçou incendiar navios que tentarem passar. A mídia destaca que o fechamento do estreito pode bloquear 1/5 do fluxo mundial de petróleo e causar um aumento brusco nos preços do petróleo bruto. Qualquer um que tentar passar encontrará uma resposta firme e categórica dos nossos bravos heróis. A Guarda Revolucionária, das Forças Navais e do Exército. Não venham para esta região. Eles certamente vão enfrentar nossa resistência dura e determinada. Vamos atacar os oleodutos deles na região e não vamos permitir que seus oleodutos na região e não vamos permitir que seus oleodutos na região e não vamos permitir. A situação é que os americanos têm trilhões de dólares em dívidas. Eles não querem o petróleo da região. Enquanto isso, os EUA usaram pela primeira vez um novo míssil em ataques contra o Irã. Isso foi informado pelo Comando Central das Forças Armadas do EUA. Eles publicaram um vídeo que mostra o lançamento de um míssil usando o sistema de foguetes HIMARS. Ele foi desenvolvido para substituir os antigos MGM-140 AT-CMS. O alcance máximo do míssil é de 500 km, enquanto a AT-CMS chega a 300 km. O peso da ogiva é de 91 kg. Os alvos designados são postos de comando, sistemas de defesa aérea, depósitos, aeródromos, radares e outros objetos altamente protegidos. O Comando Central das Forças Armadas do EUA declarou que os EUA destruíram todos os 11 navios iranianos no Golfo de Omã durante a operação contra o Irã. Também foram divulgadas imagens do ataque a uma das embarcações. Mas afundamos 11 navios iranianos. O Irã perdeu sua frota. O regime iraniano tem assediado e atacado a navegação internacional no Golfo de Omã há décadas. Esses dias acabaram. Pentágono. O presidente americano Donald Trump também fez uma declaração. Queríamos terminar a guerra em 4 ou 5 semanas, mas a operação contra o Irã pode demorar mais. Alguém disse que o presidente quer fazer isso rápido e depois vai ficar entediado. Mas eu não estou entediado. Enquanto isso, colapso em Dubai. A paralisação do aeroporto devido à crise militar custa à economia $1 bilhão por dia. Cada minuto de paralisação do aeroporto custa cerca de $1 milhão. A paralisação bloqueou o deslocamento de mais de 260 mil passageiros por dia. Enquanto isso, a elite mundial começou uma evacuação de emergência da região. Empresas privadas de segurança estão reservando comboios de SUVs para transportar executivos e empresários de Dubai para Riad. De lá, enquanto o aeroporto ainda funciona, estão sendo fretados voos para a Europa. O custo é de $350 mil. As previsões também não são animadoras para a Ucrânia. Segundo o político, o presidente americano Donald Trump pode colocar a Ucrânia em segundo plano por causa do Irã. A publicação afirma que a Europa teme muito que a Ucrânia saia do foco do chefe da Casa Branca. Analistas dizem que agora será muito difícil fazer Trump retomar os esforços para conter Putin na Ucrânia, já que ele próprio acabou de abrir mais uma frente em uma guerra potencial. Drones e mísseis sobrevoando, horas intermináveis em abrigos subterrâneos, a impossibilidade de fugir desse inferno. Milhares de russos que foram aos Emirados Árabes Unidos em busca de descanso e diversão acabaram se tornando reféns da guerra que explodiu no Oriente Médio. Mais detalhes na nossa reportagem. Que lugar incrível aqui! A guerra chegou aos Emirados Árabes Unidos. Até ontem era só o sol escaldante, piscinas e arranha-céus. Hoje, há relatos de ataques com mísseis do Irã. A região, que por muitos anos se vendeu como uma ilha de estabilidade no Oriente Médio, acabou entrando em uma zona de turbulência militar. Isso é sentido de forma especialmente dolorosa pelos turistas russos. Olha, mais uma! Depois de 2022, os cidadãos russos começaram a se mudar em massa para Dubai. Abriam contas, compravam imóveis, levavam suas famílias.
que nunca quiseram pensar em guerra. Isso era desagradável para eles, não tinham interesse nisso. Eles não estavam preocupados com isso. Eles só queriam viver sua vidinha ou uma vida grande, com muito dinheiro. Dubai é um refúgio conhecido para pessoas que não queriam pensar em guerra. E ela chegou até eles. Aquilo que os russos vêm trazendo ao mundo há anos os alcançou no Golfo Pérsico. Somos nós que, à 1 da manhã, vamos pro abrigo. Aqueles que até ontem diziam, "Tamo fora da política", agora a política veio até eles. Drones estão voando. Mísseis passaram bem ao lado da nossa casa. Estamos na região de Palm Jumeirah, em Dubai. E hoje chegou um alerta, literalmente há pouco tempo, da polícia de Dubai dizendo para todos se esconderem em abrigos, ou seja, em vagas de estacionamento ou abrigos antiaéreos, que não existem em Dubai. Ou seja, isso nunca aconteceu aqui antes. No dia 28 de fevereiro, Dubai foi alvo de um dos ataques mais massivos. Drones e mísseis caíram praticamente no centro da cidade. O hotel Fairmont Palm, na ilha artificial Palm Jumeirah, foi atingido pelo bombardeio. Um incêndio começou nos andares superiores. 4 pessoas ficaram feridas. O Fairmont está pegando fogo. Meu Deus, que horror! O lendário Burj Al Arab também foi atacado. Após o impacto do drone, parte da fachada pegou fogo. Temo apenas algo no céu. Algo queimado por dentro. Acho que é algum tipo de incêndio ali. Algo pegou fogo bem atrás do Burj Khalifa e houve uma explosão muito forte. O Irã continua a atacar Dubai. O trabalho de defesa aérea não para. A cidade, que estava acostumada a viver em ritmo de 24 horas, praticamente parou. As pessoas estão se escondendo dos recém-chegados em quartos de hotel e estacionamentos subterrâneos. Lago Dubai, Burj Khalifa. Quase não há pessoas. Há pessoas isoladas caminhando por aí, mas as multidões habituais estão completamente ausentes. Um dos mísseis caiu a poucos metros de apartamentos de luxo e vilas particulares, onde também vivem turistas da Rússia. Os vidros dos prédios foram quebrados, as fachadas ficaram marcadas por estilhaços. Aqui tá, o nosso prédio. E foi bem aqui que esse míssil caiu. Agora também tem alguma coisa voando. A polícia chegou. O funcionamento dos principais aeroclubes, Dubai International e Al Maktoum, foi praticamente paralisado após um drone atingir um dos terminais. Segundo a Associação dos Operadores de Turismo da Rússia, pelo menos 20 mil turistas russos ficaram presos nos Emirados Árabes Unidos. Os terminais estão fechados. Estamos parados na entrada. Tá tudo calmo ao redor. Estamos esperando. Tem água. Os turistas russos estão tentando sair do país não só de avião, mas também pelo mar. Os russos estão comprando passagens para cruzeiros, esperando assim contornar as restrições aéreas e deixar a região pelo Golfo Pérsico. No entanto, essa rota também ficou indisponível. Devido ao fechamento do espaço aéreo, dezenas de turistas russos ficaram presos em Maurício, uma pequena ilha no Oceano Índico. Nos Emirados Árabes Unidos, eles deveriam fazer conexão para voos de volta para casa. Enquanto isso, o Consulado-Geral da Rússia em Dubai divulgou um informativo para os compatriotas. Diante do agravamento da situação na região, pedimos que mantenham a calma e adotem medidas razoáveis de precaução, diz o comunicado publicado no canal do consulado no Telegram. Junto com ele, foi anexado um guia de como se proteger em caso de ameaça de drones, ataques aéreos e de mísseis, além de algumas dicas úteis. Recomendamos avaliar com sobriedade suas possibilidades financeiras e estar preparado para arcar com os custos da estadia por conta própria. Planeje seu orçamento para pelo menos uma semana de hospedagem. Se o seu dinheiro acabar, tente usar a internet do hotel para buscar uma alternativa de acomodação. Enquanto alguns turistas, em pânico, sonham em estar em casa, outros continuam aproveitando as férias como se nada tivesse acontecendo ao redor. Eles tomam sol nas praias, nadam no mar e constroem castelos de areia com as crianças, tudo isso enquanto drones e mísseis passam voando ao fundo. Embora a praia esteja oficialmente fechada agora,
isso não parece ser o suficiente para impedir a presença de absolutamente ninguém por aqui. Dubai, que por décadas construiu a imagem de um centro mundial seguro e estável, agora se vê envolvido em um grande conflito, onde nem mesmo resorts de luxo e arranha-céus reluzentes garantem distância dos conflitos geopolíticos. O ex-ministro da Defesa da Moldávia alerta: o contingente russo pode se tornar uma base para desestabilizar a Ucrânia. A presença militar russa na não reconhecida Transnistria já não é mais um fator congelado de segurança para a Ucrânia. Ela é vista como uma plataforma potencial para desestabilizar a situação no sudoeste. Foi o que declarou o ex-ministro da Defesa da Moldávia, Vitaly Marinuta. Segundo ele, mesmo com capacidades limitadas, o contingente russo na região tem um significado político estratégico. É justamente por isso que Kiev deve manter suas forças na fronteira com a Transnistria como um mecanismo preventivo de proteção. Contrato de 1 ano, pagamentos altos, serviços sem interromper os estudos e transferência para vagas públicas. É assim que o Kremlin recruta estudantes para servir nas chamadas tropas de drones. A campanha ativa de recrutamento de estudantes para participar da guerra contra a Ucrânia começou em janeiro desse ano. Vamos contar como Moscou recruta os jovens e por que essa campanha de recrutamento de estudantes está fadada ao fracasso. O Kremlin está recrutando estudantes para a guerra na Ucrânia. Segundo a apuração do ECO, estudantes estão sendo recrutados para a guerra em pelo menos 70 instituições de ensino de 24 regiões, incluindo a Crimeia anexada. A campanha ativa de recrutamento de estudantes para participar da guerra contra a Ucrânia começou em janeiro. Os estudantes são convidados a assinar contrato com as tropas de sistemas de drones. O Ministério da Defesa promete pagamentos altos, serviços sem interromper os estudos, transferência para vagas públicas e contrato de 1 ano. Em primeiro lugar, essas cartas, me perdoe Deus da felicidade, são recebidas justamente pelos caras que não passaram na prova sinal ou algo assim. São os primeiros a quem chegam essas mensagens da secretaria ou da reitoria. Assina o contrato e, em primeiro lugar, você vai parar nas tropas de drones. Pouca gente entende o que isso realmente significa e se isso está especificado claramente no contrato. Nem vou falar que é uma mentira descarada quando dizem que é um contrato de, sei lá, quase 1 ano, sendo que, na verdade, isso nem existe. E isso é, bom, o que a gente chama de golpe para enganar a trouxa. Por outro lado, os estudantes até que são espertos e dificilmente vão cair num golpe tão direto assim. E sim, a promessa do Ministério da Defesa russo sobre um contrato de 1 ano é mentira, porque com os estudantes eles assinam um contrato militar comum, que não pode ser rescindido. Além disso, não há garantia de servir nas tropas de drones. O comando pode transferir o estudante recrutado, por exemplo, para a infantaria. Ao mesmo tempo, os estudantes sofrem pressão. Assim, eles são obrigados a comparecer a reuniões de recrutamento, sob ameaça de punição caso não compareçam. Às vezes, estudantes, especialmente aqueles com baixo desempenho acadêmico, são chamados individualmente à direção e, durante essa conversa, são persuadidos a assinar o contrato. Além disso, prometem aos estudantes grandes pagamentos, aos quais algumas instituições de ensino ainda oferecem bônus próprios. Mas nem isso faz com que os estudantes interessados em servir formem filas. No caso do recrutamento de estudantes, a motivação financeira não vai funcionar simplesmente porque, em primeiro lugar, estudantes não são alguns alcoólatras do interior profundo, mas sim pessoas que têm acesso a uma gama bastante ampla de informações. Por isso, qualquer estudante entende que, seja qual for o valor oferecido, esse dinheiro é o preço da própria vida. E é preciso admitir que os estudantes russos têm questionamentos em relação ao governo não só por causa das mentiras descaradas, como quando apresentar um contrato com o Ministério da Defesa é vendido como grande começo da vida. É preciso dizer que o governo já fez tanta coisa ruim para os estudantes, começando por anular, cancelar o processo de Bolonha, acabando com a possibilidade dos jovens fazerem intercâmbio em outros países.
Por isso, HM, os estudantes têm uma postura em relação a esse governo que, se não é abertamente de oposição, é pelo menos bastante crítica. Ao assinar o contrato, os estudantes recrutados ficam totalmente à disposição do Ministério da Defesa da Rússia. E isso é uma passagem só de ida, onde não existem direitos nem garantia de que você vai sobreviver. E os estudantes russos, felizmente, entendem isso muito bem. E, para finalizar, para todos os fãs do regime do Kremlin, uma blogueira de Kiev se mudou para a Rússia. Mas, como se costuma dizer, quem ama a Rússia tem que amar a viatura policial. América? Rússia? Rússia ou Ucrânia? Rússia. Rússia ou Bielorrússia? Rússia. Sim. Em que cidade você tava? Kiev. Desligamos o telefone e entramos no carro. Caso contrário, vamos algemá-lo agora mesmo. Desliga o telefone. Primeiro vou ligar pra Isa. Pega o telefone. O quê? Pra quê? Peraí, pra quê? Que sentido? Mas ela já apresentou o passaporte dela. O que vocês estão fazendo? Parem com isso. É isso aí. Deixe seu like neste vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!